conosco o que está acontecendo no cenário internacional. Ignorar resoluções da ONU, sequestrar ativistas, atacar instalações nucleares? Colapsando, episódio 1. A escalada irreversível de Israel contra a ordem global. Veremos como as múltiplas catástrofes político-diplomáticas geram erosão institucional internacional e fragmentação geopolítica. Olá, pessoas! Aqui é Moni, mestra dos caminhos, sua doula do fim e educadora para recomeços. Estamos vivendo um momento histórico que pode redefinir completamente a ordem mundial como conhecemos, e eu vou mostrar para você por que Israel é o nosso novo pivô da história. Para vocês terem uma ideia da gravidade do momento, vejam como Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, viola sistematicamente o direito internacional. Primeiro, ignora resoluções da ONU sobre Gaza. Segundo, sequestra ativistas em águas internacionais, violando o direito marítimo. E terceiro, ataca instalações nucleares do Irã, atingindo inclusive civis e cientistas. Esses não são incidentes isolados, eles seguem um padrão, onde a intenção é a destruição da ordem internacional. E é exatamente isso que o Colapsando te mostra agora. Muitos podem não perceber que estamos vivendo um momento histórico, um marco para redefinir completamente as sociedades assim como as conhecemos. Veja, quando um país quebra acordos internacionais uma vez, pode até ser considerada aí, uma afronta diplomática, mas quando quebra duas vezes já demonstra um padrão. Mas quando o país rompe por 3 vezes consecutivas acordos internacionais, isso não é mais um problema isolado. É um sinal claro de que estamos diante de uma rejeição sistemática de toda a estrutura de governança global. E isso é bem preocupante. Porque é aqui que a coisa realmente fica séria. Estamos vivendo um período de profundas transformações no sistema internacional e quando países como Israel rompem com princípios que eles mesmos ajudaram a construir, isso não é apenas desrespeito pontual, é a rejeição completa da atual configuração mundial, essa que regula as relações internacionais, pelo menos aí desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E o que isso significa na prática? Significa que estamos vendo a formação de blocos alternativos de poder, porque toda ação gera uma reação. E os países agora estão literalmente desafiando o status quo e formando coalizões que buscam criar sistemas paralelos de governança ou criar novas formas de governança. Veja só, a primeira quebra de acordo testou a reação da comunidade internacional e, com certeza, mediu milimetricamente os custos do descumprimento das regras. A segunda quebra confirmou que existe aí um padrão de Israel e um grande descrédito pela percepção do mundo sobre si mesmo. Mas a terceira quebra, e é aqui o ponto de não retorno, nessa o país se colocou meio que supra-mundialmente, forçando uma reconfiguração completa, uma enorme movimentação de tabuleiro na geopolítica mundial. Agora estamos vendo a redefinição de alianças militares e comerciais e diplomáticas até, e veremos o estabelecimento de novas instituições concorrentes às atuais e até mesmo, sob os nossos olhos estarrecidos, jogar pá de cal nos organismos internacionais vigentes que até então pareciam consolidados, O momento atual é especialmente perigoso porque não estamos falando de um país isolado, questionando uma regra específica. Múltiplas potências estão simultaneamente questionando diferentes aspectos da ordem estabelecida, e isso cria uma tempestade perfeita para mudanças radicais no sistema internacional. E por que é importante entender isso? Porque essas mudanças não ficam só no mundo lá fora, no universo diplomático ou do outro lado do planeta. Essas mudanças se traduzem em crises, ou são elas mesmas reflexo
das crises econômicas e instabilidade política já instalada e podem afetar diretamente a vida de milhões de pessoas, bilhões talvez. Quando a ordem internacional se fragmenta e a força vem sendo manipulada para os interesses dos grandes, todos nós sentimos os efeitos. E eu não estou aqui para causar pânico, mas para alertar que esse é um momento histórico que exige a nossa atenção. Daqui a 5 anos vamos olhar para trás e dizer, foi aqui que tudo começou. A ordem mundial que conhecemos está em processo de destruição e reconfiguração. E ignorar isso não vai fazer com que as coisas deixem de acontecer. É preciso que as pessoas estejam preparadas e conscientes do que está em jogo e fiquem atentas do que pode vir a acontecer, até mesmo aqui para nós no Brasil. Quando Israel sequestrou ativistas em águas internacionais, uma clara violação do direito marítimo internacional, Netanyahu mostrou que não estava nem aí para o apoio mundial que era dado à proposta e que, portanto, estava disposto a quebrar qualquer norma internacional para impor sua agenda. Num só ato, direitos humanitários, direitos individuais, soberania em águas internacionais, todos esses foram derrubados. E o mais grave, isso aconteceu enquanto Israel já estava planejando bombardear instalações nucleares no Irã. A noia do Netanyahu dizendo que não permitirá que o país seja vítima de abre aspas, holocausto nuclear perpetrado pelo regime iraniano, fecha aspas, é uma desculpa esfarrapada, né? É para mascarar seus intentos reais. Ele disse que os bombardeios teriam como alvo instalações militares e nucleares, mas veja, também atingiu áreas residenciais. E entre os mortos já estão confirmados chefes militares e cientistas do país persa. Erraram a mira? Ou foi intencional? Esse ato insano ampliou as tensões mundiais acumuladas desde 2024 e já está desencadeando um novo ciclo de instabilidade, tanto regional quanto global. Aqui temos o exemplo perfeito do que eu estava falando antes. Um líder que já quebra acordos internacionais sistematicamente, agora está usando ameaças e ações efetivas como ferramenta de política externa. Isso não é mais diplomacia, é uma aposta cara, que põe em jogo a sobrevivência de milhões de pessoas. Não estamos vendo somente a quebra de acordos internacionais, estamos vendo uma escalada de ações muito bem analisadas, galgando poderes novos a um certo grupo, e estão colocando o mundo inteiro em risco. E o mais perigoso de tudo, essa ação foi classificada pelo Irã como uma declaração de guerra, e o devido revide veio pelos ares, com o ataque dos drones. O que significa que estamos vendo exatamente aquela escalada irreversível que eu mencionei antes. Se houver uma reação nuclear efetiva de qualquer uma das partes, isso pode desencadear respostas que ninguém conseguirá controlar. O caso é realmente sério, e o exemplo de Netanyahu e Israel mostra como a desconsideração sistemática pela ordem internacional pode levar a ações que ameaçam não somente a estabilidade regional e até global, mas a paz mundial, se é que um dia a gente teve alguma, né? Precisamos acompanhar o desenrolar desses eventos com atenção redobrada, porque as consequências terão um efeito dominó catastrófico, afetando a humanidade inteira. Quando um país com arsenal nuclear quebra acordos internacionais sistematicamente e faz ameaças nucleares, as instituições globais ficam completamente paralisadas. Estando fora das regras, quem define quem é bandido e quem é bom moço? E como se pode sancionar economicamente quem pode literalmente acabar com a civilização? É por isso que diversos especialistas já falam há bastante tempo sobre a possibilidade crescente da população mundial ser exterminada caso as armas nucleares não sejam extintas. Sim, a coisa pode ficar muito, muito pior. Nós saímos do campo da geopolítica tradicional e entramos agora no campo da sobrevivência da espécie humana. Estamos realmente colapsando. Você está preparada? Adapte-se ou morra.
Eu sou Moni Abreu, a mestra dos caminhos, e terminamos por aqui o primeiro episódio do Colapsando. Te vejo na próxima.